Eu sempre preferi viajar de trem nas noites de sexta. Os vagões quase vazios, o balanço constante nos trilhos e o zumbido elétrico das lâmpadas me davam uma sensação de casulo, como se o mundo lá fora pudesse esperar até domingo. Saía da universidade pouco antes da meia-noite, atravessava a passarela da estação com a mochila nas costas e comprava o bilhete para a cidade onde meus pais moravam. O último trem não costumava atrasar. Às vezes chegava manso, outras vezes gritava metal contra metal, como se viesse de um passado que não acabava nunca. O trem entrou na estação com as luzes internas oscilando. A composição parecia mais velha do que na semana anterior. Os vidros haviam ganhado pequenos riscos, como arranhões que a gente não percebe quando está com pressa. Entrei pelo segundo vagão. Encontrei 3 passageiros espalhados e escolhi um assento no meio, de frente para a janela. A poltrona tinha um rasgo antigo, que alguém remendou com fita, e o encosto de cabeça cheirava a desinfetante. Gosto de sentar do lado esquerdo, porque as cidades interiores passavam devagar naquele ângulo. As primeiras estações passaram como sombras repetidas. Eu olhava o letreiro digital do teto, mas as letras falhavam e exibiam pedaços de nomes. 4 paradas depois, os outros passageiros desceram. Fiquei sozinho. O zumbido da iluminação se transformou em algo mais grave, quase uma vibração que eu sentia nos dentes. Para me distrair, comecei a contar os intervalos entre os postes da linha, mas do lado de fora nada parecia se mover na velocidade correta. As janelas mostravam manchas, depois faixas, depois trechos de túneis que não estavam no mapa. Na estação seguinte, o trem parou mais tempo do que devia. Não ouvi ninguém entrar, mas quando as portas se fecharam, vi um homem caminhar pelo corredor. Veio com passos silenciosos, como se não fosse o peso que movia o corpo, e parou no assento da diagonal oposta ao meu. Vestia um terno preto impecável, sapatos que refletiam a luz suja e um chapéu de feltro baixo. Os dedos seguravam uma mala fina, antiga, que eu reconheci de filmes. Eu ia cumprimentar por reflexo, mas parei. Não havia rosto, não uma máscara, não sombra. Apenas pele lisa, clara demais, esticada até onde deveria haver olhos e boca. A primeira reação foi negar. Eu disse para mim mesmo que era anomalia de luz, reflexo, truque de sombra. O trem sacudiu. O chapéu não se mexeu. Eu me inclinei um pouco para a direita, esperando ver nariz, contorno, qualquer indício de anatomia. O branco continuou inteiro. A minha mão suou e o livro escorregou do colo. Quando me abaixei para pegá-lo, ouvi um som que não combinava com a cena. Passos. Muitos passos. Como se um bando de pessoas estivesse atravessando o vagão atrás do meu, no corredor externo. Mas não havia portas abertas. Pensei em mudar de vagão. Levantei devagar, para que o corpo parecesse não ter intenção. O homem permaneceu sentado. Coloquei a mochila no ombro, olhei para a porta automática e dei 2 passos. O sistema detectou meu movimento, chiou e abriu. O ar do corredor estava mais frio. Entrei. A porta fechou atrás de mim com um estampido fofo. A indecisão de seguir em frente ou voltar me prendeu por um segundo. Foi o suficiente para as luzes do corredor piscarem. Quando a iluminação voltou, ele estava a 4 passos de distância. Resisti à vontade de correr. Pus as mãos nos bolsos como quem aceita conversar, embora não houvesse boca para responder. Foi então que notei o detalhe que não tinha visto de longe. A pele do rosto, se é que posso chamar de rosto, pulsava com um ritmo quase imperceptível, um latejar sem veias, como superfície de água quando um som grave percorre. Eu disse boa noite. A minha voz não teve pressa, mas também não encontrou eco. O homem moveu a mala 3 centímetros no chão, e o ruído do couro contra o metal fez meu estômago virar. O trem voltou a andar mais rápido. As luzes externas desapareceram. Olhei o letreiro digital de novo e vi apenas traços quebrados em vermelho. O som de passos retornou do lado de fora e fez o teto vibrar. Respirei pela boca e tentei reduzir o mundo ao que estava dentro do vagão. Reparei que nos bagageiros altos havia marcas de poeira onde malas tinham ficado muito tempo. No piso, riscos paralelos que se encontravam na porta do fundo. A janela refletia meu rosto cansado, e por um momento tive a impressão de que não era eu, mas alguém com chapéu. Dessa vez, ele deixou a mala no colo. A mão direita, comprida, de dedos finos, batia levemente no fecho, como quem marca um compasso que ninguém mais ouve. O balanço do trem sincronizou esse movimento,
a um ponto de incômodo físico. Eu tentei me lembrar de orações da infância e não consegui. Pensei na cara dos meus pais quando recebessem meu recado de chegada e a ideia de não enviar recado algum me encheu de um pânico prático. Peguei o telefone. Sem sinal. Abri o bloco de notas como se isso pudesse me distrair. O reflexo no vidro agora mostrava 2 homens de chapéu. Foi nesse momento que uma funcionária do trem apareceu pela porta do fundo. Eu nunca tinha visto alguém cruzar aquele vagão àquela hora. Ela usava uniforme azul, cabelos presos, prancheta contra o peito. Caminhou até mim com passos decididos. Eu tentei sorrir, pronto para dizer que havia uma pessoa em situação estranha ali. Mas ela parou a 2 metros e me olhou como se só eu estivesse no vagão. Perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, e que havia outro passageiro. Apontei para o homem. Ela não moveu os olhos. Apenas repetiu, está sozinho. E saiu. Decidi não passar o resto do caminho ali. Levantei e fui para o vagão de trás. O corredor estava vazio, mas havia manchas no vidro da janela que separava os vagões, como marcas de mãos vistas do lado errado. Empurrei a porta. O vagão seguinte estava completamente deserto. Sentei perto da porta para fugir rápido se precisasse. O trem acelerou. Depois desacelerou sem frear, como se alguém brincasse com o motor. O quadro de avisos acima da porta mostrava um mapa da linha com pequenas luzes acesas nas estações. Mas todas apagaram de uma vez. O cheiro era quase imperceptível, algo entre roupa guardada e metal molhado. A pele dele parecia mais tensa, como couro esticado sobre nada. Vi de relance o fecho da mala. Era de um modelo antigo, com combinação de 3 dígitos. As mãos dele ficaram imóveis sobre o couro. O trem tremeu mais forte, uma curva longa. O som das rodas contra a junção dos trilhos ficou irregular. Eu disse em voz baixa que não queria problemas. A pele na região da boca se mexeu de um jeito perturbador, como se buscasse formar uma palavra. Mas não havia nada para sair. De súbito, as luzes internas apagaram. O vagão ficou tão escuro que eu podia ouvir minha própria saliva. Segurei o braço da poltrona com força e contei devagar 6 batimentos de coração, 7 e 8. Uma luz de emergência vermelha acendeu perto da porta. O homem agora estava de frente para mim, ajoelhado no corredor, a mala no chão. A luz vermelha redesenhava o rosto liso como um relevo, e eu juro que quase vi olhos. Ele colocou a mão sobre a mala e girou os números da combinação. Um depois outro, depois outro. O fecho abriu. O homem posicionou um espelho no chão entre nós. O trem começou a diminuir a velocidade, mas ainda não parava. A superfície do espelho não mostrava o teto do vagão. Mostrava outra coisa. Mostrava um corredor igual àquele, mas vazio, silencioso. E em algum ponto do fundo havia gente em pé, voltada para a câmera da minha mente. Não consegui contar quantas pessoas. Só vi que não tinham rosto. Elas não se mexiam. Eu disse não em voz baixa, sem saber a que dizia não. O homem pousou a palma da mão sobre o espelho e o vidro pareceu tremer. Eu não pensei. Levantei e corri para a porta de passagem. O homem permaneceu ajoelhado, a mão sobre a mala aberta. A porta emperrou, mas cedeu quando empurrei com o ombro. No vagão seguinte, 2 pessoas batiam na janela, tentando chamar alguém lá fora. Não havia ninguém. O trem havia parado no meio de lugar nenhum. Trilhos cercados por mato e construções industriais distantes. Os 2 olharam para mim com o desespero comum. Perguntaram se eu também tinha visto. Eu perguntei o quê? Eles disseram um túnel. Um túnel que não existe nessa linha. Quando voltamos os olhos para a outra porta, o homem já estava em pé na passagem entre os vagões. Vinha caminhando devagar, passos que não produziam som. E a cada 2 passos as luzes piscaram. Numa das piscadas ele estava a 5 metros. Na seguinte a 3. Eu mandei os outros 2 correrem para trás. Eles obedeceram. Eu fui o último a atravessar a porta. Ela fechou entre mim e o homem. E por um segundo o vidro nos separou a uma distância de pequena educação. A pele dele encostou no vidro e não deixou marca. Apenas absorveu a claridade. A partir dali, tudo foi mais rápido e mais lento ao mesmo tempo. Corremos por 3 vagões buscando gente e encontramos apenas poltronas vazias e o cheiro de algo que não tem palavra. Um dos passageiros gritava a cada curva. O outro rezava. Eu tropecei na junção entre 2 vagões e rasguei o joelho. A dor me devolveu o foco. Decidi ir até o maquinista. Era a decisão óbvia que eu tinha adiado, por medo ridículo de incomodar.
No quarto vagão, uma porta de metal indicava acesso restrito. Bati com os nós dos dedos, nada, empurrei. Estava trancada. Então ouvi do outro lado o ranger de cadeira. O estranho é que, quando ele passou, eu não senti medo como antes. Senti algo parecido com reconhecimento, como se aquela noite fosse a repetição de uma noite de muito tempo atrás. E aquilo me deu lucidez para tentar uma barganha que não sabia que sabia. Falei com ele como se fala com alguém que esqueceu o caminho de casa. Disse que eu estava atrasado, que meus pais me esperavam, que o trem tinha um destino sobre trilhos, que eu não poderia seguir por dentro de um espelho, por mais que ele quisesse. Enquanto eu falava, percebi que o silêncio não era total. Do lado de fora, sons de cidades ecoavam, mas nenhuma janela mostrava luz. A porta do maquinista destravou com um clique súbito. Eu empurrei e entrei. O compartimento estava vazio. Alavancas, botões, telas apagadas. Um banco sujo de graxa. Nenhum operador. O painel mostrava um destino que não constava no mapa. Uma sigla que não correspondia a nada. Toquei um dos botões por impulso e o trem apitou de novo. Olhei pela janela da frente e só vi túnel. Não havia túnel naquela linha. O metal rugiu. E eu entendi que o trem tinha encontrado um caminho que não existia. Voltei para o corredor e vi atrás de mim o reflexo do homem parado na janela de vidro. O trem entrou no túnel que não existia. A escuridão não era ausência de luz, era a presença de outra coisa. As janelas começaram a mostrar imagens de lugares que não reconheci. Salas de espera vazias, plataformas cobertas de poeira, fileiras de bancos quebrados. De vez em quando, um grupo de pessoas de pé, todas de chapéu, todas com aquele branco de rosto que não deixa lembrança. As luzes internas diminuíram até virarem brasa. Os 2 passageiros que vinham comigo choravam. Eu falei que ia acabar, que todo caminho tem fim. Mas o fim parecia outro começo. O trem então começou a reduzir. O túnel terminou num rasgo de noite. E a noite abriu numa estação que eu conhecia. Era a minha cidade. As plataformas estavam desertas, como deveriam estar às 2 da manhã. As portas se abriram. O vento entrou e pegou o cheiro de metal como se quisesse levá-lo embora. O homem ficou imóvel, olhando sem olhos na minha direção. Os 2 passageiros correram para fora sem agradecer a vida. Eu fiquei 1 segundo a mais, paralisado perto do espelho no banco. A superfície escureceu de repente, como se desligasse. Fiquei ali sentado, respirando o ar frio, até que um segurança apareceu ao longe, com lanterna na mão e cara de quem não gosta de gente caindo no chão da estação. Levantei antes que me perguntasse qualquer coisa. Ele só disse que a última composição sempre assusta quem não está acostumado e que era bom eu ir para casa. Caminhei pela cidade como quem aprende de novo a rua. Em casa, lavei o rosto e vi no espelho do banheiro uma mancha de sujeira na minha bochecha. Quando fui limpar, a mancha demorou 2 segundos a mais do que devia para sair. Hoje, meses depois, às vezes escuto o som do trem passando além da minha janela, mesmo quando o relógio marca horas impossíveis. Já não pego o último trem. Um amigo disse que encontrou um homem de terno preto no vagão noturno e que ele se sentou ao lado sem olhar para nenhum lugar. Outro amigo riu e me chamou de impressionável. Minha mãe me pergunta por que eu insisto em chegar no sábado de manhã. Digo que os horários mudaram. Não explico sobre espelhos dentro de malas, nem sobre túneis que nascem onde não deveriam. Prefiro que o medo fique comigo, porque não se divide sem crescer. Se algum dia você se pegar sozinho no último trem, deixe o telefone de lado e escute. Se as luzes mantiverem um zumbido em tom grave, mude de vagão. Se encontrar alguém de terno preto com uma mala fina, não tente ver detalhes. Olhar demais dá forma ao que não deveria ter forma. E se uma superfície escura surgir, onde antes havia janela, não encoste. Porque há caminhos que não foram feitos para pés. Foram feitos para reflexos. E reflexos precisam de rostos para existir. E alguns ainda estão procurando um.